Olá, amigos da TV Cidade. Mais um programa Advocacia para Todos. Esse que vos fala, lógico, não é advogado, mas eu trouxe 3 advogados aqui, porque normalmente quem apresenta é o Alex, é o pessoal da OAB, enfim, é sempre um advogado que puxa isso aqui pelos seus conhecimentos, né? Eu hoje vou me colocar na posição de muito leigo, que eu sempre fui, e vou entrevistar 3 advogados com muita experiência. Vou começar pelo Dr. Matias Guever, que vai dar o seu primeiro oi na câmera 3. Olá, Glacir, tudo bem? É uma honra estar aqui na TV Cidade participando desse programa Direito para Todos. Uma saudação especial aos telespectadores e a você. Muito bem. A doutora Daniela Gomes. Olá, pessoal. Também é um prazer participar hoje do programa Advocacia para Todos. E a gente espera poder contribuir alguma coisa para o pessoal que vai assistir depois em casa. Muito bem. Doutora Savana Pitt Vasconcelos, importada diretamente de Lages, agora mais uma farroupilense imigrando para essa cidade. Olá, tudo bem? Glacir, obrigada, agradeço pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Muito bem, vamos começar pelo Matias, lá que está na ponta esquerda, do meu lado aqui, que eu sei que ele é mais para a ponta direita, mas, doutor Matias, o que o povo, assim, em geral, os seus clientes têm lhe procurado no dia a dia? Qual é a maior ansiedade do cidadão hoje em resolver os seus problemas? Glacir, nosso escritório tem 16 anos de atuação aqui na cidade, tudo isso, né? Vai completar 16 anos agora, no próximo dia 6 de setembro. E o nosso escritório é um escritório, eu sempre digo, full service. Por quê? Porque nós atendemos, assim, várias áreas do direito, mas tem 4 focos especiais, assim, 4 áreas, grandes áreas que a gente atua, né? O direito do trabalho, o direito previdenciário, o direito civil e o direito consumidor. A maior demanda que nós temos hoje dentro do escritório é na parte de direito do trabalho. Né? Direito do trabalho e direito previdenciário são 2 áreas que o pessoal busca bastante, né? Para quê? Para resolver conflitos, né? Conflitos de interesse, né? Seria a função do advogado, né? Que tentar conciliar e buscar os direitos. Né? A nossa função, o que é? É ser o interlocutor da sociedade perante o Poder Judiciário para que se resolvam questões do dia a dia das pessoas, né? A pessoa quer se aposentar, a pessoa está doente, né? A pessoa foi demitida, a pessoa sofreu um acidente de trabalho, tem uma doença adquirida no trabalho, né? E as mais diversas situações do dia a dia que envolvem o exercício da advocacia é muito amplo, né? Doutora Daniela, com relação a essa nova mudança da lei que foi muito badalada no Congresso e tudo, agradou uns e desagradou outros, né? O MEI tem sido uma forma de burlar a lei ou o MEI é uma maneira também de ajudar ao desenvolvimento? O que vocês, como jurídico, estão pensando nessa forma aí? Bom, o MEI a gente pode ver ele de várias formas. O MEI ele é bastante favorável, pelo menos a gente acredita, na questão previdenciária. Porque é uma forma da pessoa contribuir, de se formalizar e poder contribuir também com um valor mais acessível. E que depois vai poder se aposentar por idade, pode conseguir outros benefícios, que muitas vezes a pessoa não teria condições, né, de contribuir, ou a contribuição individual ela é mais cara, então o MEI se torna mais acessível e é uma forma das pessoas poderem contribuir e ter mais acesso previdenciário. Então, nesse ponto, a gente acha bastante favorável e muitas vezes até orienta a pessoa a fazer um MEI para poder contribuir e depois ficar, pelo menos, segurada, né, pelo INSS. Na questão trabalhista, às vezes, pode ser utilizado para fraudar ou alguma... Mas a fraude trabalhista acontece de muitas formas, não é em função do MEI, né? Então, às vezes, se a empresa quer economizar e não pagar todos os direitos do trabalhador, não vai ser... por essa mudança da lei que vai acontecer, ela já economizaria de outras formas, né? Que é o que a gente vê que acontece bastante, e por isso nos procuram bastante essa questão trabalhista. Às vezes a pessoa deixa de receber todos os direitos que tinha direito, às vezes ela teria direito a receber uma insalubridade, um ideal médio ou máximo e recebe o mínimo, mas aí, às vezes ela olha no contra-cheque e pensa, mas eu recebo insalubridade, eu acho que eu estou recebendo certo. Na verdade, ela recebe, mas não tudo. Então, a gente também auxilia nessa parte de auxiliar para ver se a pessoa recebeu, né, tudo que tinha direito. Mas, enfim,
Como em várias coisas no direito tem a parte boa e a parte ruim, mas acho que para a parte previdenciária ajudou bastante. Muito bem. Doutora Savana, recentemente chegada de Lages, né? É uma honra ter a doutora Savana conosco, que é uma jovem, mas com muito estudo, né? A sua especialidade em Lages, o que era, e aqui em Farroupilha, o que vai trabalhar mais, assim, qual é o seu foco? Bom, já há 3 anos, né, que eu estou advogando, 3 anos formada. Passei na OAB ali no último ano da faculdade. Lá em Lages eu trabalhava no escritório, fiz pós-graduação em Direito Processual Civil. Meu foco sempre foi mais na área civil, né, e direito do consumidor, direito de família, sucessões. E recebi o convite, né, a proposta para vir aqui Comprar integrar o teu passe? integrar a equipe em Farroupilha e estou muito feliz. E aqui no escritório também atuo na área civil e estou atuando também no direito de trabalho. Muito bem. Doutor Matias, assim, no dia a dia, assim, o doutor falou que realmente as causas mais trabalhistas, né? Mas, assim, o senhor tem algum fato inusitado para nos contar, assim, de uma ocorrência, assim, que chamou a atenção? Sei, lógico, a gente não vai dar nomes, nem local, né? Olha, a gente tem muitos casos inusitados ao longo de... Eu advogo há mais de 20 anos, né, Glaci? Mas começou com 10, então? Comecei bem novo, bem jovem, né? Comecei a advogar com 24 para 25 anos. Né? Então, bem precoce mesmo. Então, assim, a gente já viu de tudo um pouco, né? A gente tem casos cabeludos aí também, que não daria para externar publicamente. Não vem ao caso a gente expor, assim. Mas a gente sempre vê situações bastante inusitadas, assim. Porque quando chega no advogado é porque já teve um certo animosidade antes, né? Nós temos... Bom, eu tenho um caso que eu acho mais pitoresco de todos, foi no início da advocacia, que não foi nem Farroupilha. Não, que não foi nem Farroupilha, para deixar claro, né? Mas foi um cliente que me procurou para entrar com uma ação de cobrança de um televisor que ele tinha comprado para sua amante. Foi esse, acho que foi o caso mais inusitado que eu tive, né? Ele disse, olha, doutor, eu preciso cobrar dela, porque a minha mulher descobriu, né? Como é que você comprou um televisor? Mas o carnê estava em nome de quem? O carnê estava em nome dele, mas a televisão estava na casa da amante, né? Enfim... ele me procurou para isso, né? Então esse eu acho que é o caso assim mais inusitado que eu já tive. Queria livrar a cara. Que ele queria livrar a cara, né? E enfim, ele ingressou com ação de cobrança, né? Para cobrar e depois foi um barraco, né? Imagina. Mas isso são coisas lá do início esse acho que foi um caso inusitado. Foi um caso bem inusitado que eu tive. Dentre vários outros aí que a gente pode. É que a gente trabalha com pessoas, né? Então a gente todos os dias escuta muitas histórias. Tem muita história. Então vem de tudo. Uma boa fonte de informação também. Uma boa fonte. E a doutora Savana, como é que foi essa adaptação? Assim, Lages é uma cidade muito antiga, né? E muito tradicional, porque muitos gaúchos estão por lá, né? Inclusive o seu pai foi para lá e nunca mais voltou, né? Tu sentiu uma diferença assim de cidade quando chegou já nessa lida do teu dia a dia? Senti um pouco, é claro, né? No início é sempre um pouco mais difícil até a gente se adaptar, é uma mudança, né? Sair da casa da mãe, né? Não é fácil, mas eu tô muito feliz aqui em Farroupilha, o pessoal é bem acolhedor, né? Tô gostando, tô aprendendo um pouco cada dia, né? Ainda me adaptando, mas estou gostando bastante. Muito bem. E, doutor Matias, fora essa rotina de vocês, que a gente sabe que não é tão fácil como se diz, né? Porque as leis é um calhamaço de lei que precisaria, de repente, fazer um enxugamento em tudo isso, né? Porque é lei em cima de lei, uma lei que tira outra, que no fim confunde a própria pessoa. Que o cidadão teria a obrigação de saber de tudo, mas ninguém sabe, né? Ninguém O próprio advogado tem que estar atrás, né? Sim. O que resolveria isso? Uma reforma? O que é uma nova Constituição? Glaucia, assim, as relações sociais se tornaram muito complexas. Isso e o direito veio para quê? Para assegurar que essas relações sociais continuassem existindo, mas de uma forma, digamos, cordeira, né? Para colocar uma pacificação social em si.
enfim, né? Não adianta reforma. Não adianta. Não adianta. Hoje, o que precisa é haver maior conhecimento sobre os seus direitos. As pessoas vêm buscando isso com o passar do tempo, né? Mas, assim, o sistema ele é tão complexo que eu não posso pensar numa nova Constituição, porque nós já temos leis para segurar esse desempenho da sociedade, assim como um todo, né? Mas nós precisamos, na verdade, é que as pessoas conheçam seus direitos e que as pessoas parem de suprimir os direitos umas das outras. Né? Nós precisamos de mais ordem um pouco. Né? Desburocratizar já se tem feito muito, né? Se tem tentado desburocratizar processos hoje. Isso melhorou, né? Melhorou bastante, né? Então, assim, nós precisamos, na verdade, de uma ordem na sociedade como um todo. Mas não, as leis, elas existem e vão sempre existir de acordo com as mudanças da sociedade, né? Porque a sociedade evolui e o direito tem que evoluir junto, né? Acompanhado. Apesar de que a gente ainda tem leis do tempo do Império. Sim. Código Né? Comercial, O Código Comercial de 1850. 1850. Né? Que ainda vige, né? Porque a reforma, Claro que sim. porque o Código Civil veio para trazer o direito de empresa, mas não para regulamentar todas as relações comerciais, né? Então, assim, nós precisamos que o direito evolua, só que o direito não consegue evoluir de tal modo, né? Que a gente tem relações sociais aí que vão por muitos anos estão à frente do direito, né? E o direito não consegue. Mas na parte previdenciária, talvez poderia se pensar numa reforma e fazer uma consolidação das leis, como foi feito com as leis trabalhistas lá nos anos 40. Porque hoje em dia, assim, tem lei, tem decreto, tem portaria... Tem instrução normativa. Sim. É bem complexo. Para chegar, às vezes, É complexo, sim. O sistema tributário nem se fala, né? Porque... Então tem algumas áreas que estão bem complexas, porque tem muita lei. Então, de repente, teria que dar uma enxugada. Doutora Daniela, pela já a sua experiência são 6 anos de direito, 2 de pós, 2 de mestrado, dá 10, né? E mais 14 dá 24, né? Então começou cedo também. Não, você né? vai começar a fazer contas Não, em casa. Não, começou muito cedo também, foi precoce, né? Eu, assim, desde muito tempo, que eu sou já um ancião quase, né? A gente sempre ouvia falar que nos Estados Unidos, se tropeçasse numa calçada, tu processaria o dono do imóvel, né? E lá tudo era na base do vamos para a justiça, né? O Brasil já chegou nesse nível de procurar bastante a justiça? O que a doutora tem sobre isso? Sim, a gente está com um nível de litigiosidade, que a gente chama, muito alto. As pessoas buscam bastante seus direitos e às vezes até o que nem tem direito, mas procurando às vezes alguma oportunidade, alguma coisa. O que a gente tem uma diferença grande com os Estados Unidos, então nessa questão de indenização, é que nos Estados Unidos as indenizações elas têm um caráter também. Aqui no Brasil, a ideia de indenização no geral é assim, é reparar o prejuízo que a pessoa teve. Se foi dano material, aquele prejuízo concreto que teve, ou eventualmente alguma coisa que deixou de ganhar, um dano moral, se teve um prejuízo, né, na esfera extrapatrimonial, mas é mais questão de reparação, mais uma compensação mais assim, concreta. Nos Estados Unidos tem a ideia, além dessa reparação, de uma punição. Para evitar a reincidência. Exatamente. Por isso que a gente vê, então, nas notícias, quando dá algum problema até de algum produto estragado, um dano ambiental, alguma... Bastante consumo, né, que a gente chama. Às vezes alguma farmacêutica com algum medicamento que dá algum problema, indenizações altíssimas de milhões. Porque a ideia é punir. Sirva de exemplo para os Sirva de exemplo para que não e seja parte vai incidente. para um fundo que já é para se evitar futuros danos. Então também tem essa diferença. E às vezes as pessoas ficam até meio frustradas. Então, aqui quando dá algum problema, a telefonia põe o nome da pessoa no SPC indevidamente. A pessoa vai lá, busca, né, o judiciário. Tem a reparação? Tem. Só que ela pensa assim, nossa, mas eu ganhei 5 mil reais. 5 né? mil, 10 mil reais. 10 mil.
Mas como que se fosse nos Estados Unidos eu vejo ganhar milhões? Mas é que é um outro sistema. A ideia, e não é que esses 10 milhões vá para a pessoa. A indenização realmente é maior. Mas Isso parte, é um fato novo para mim. Né? e parte vai para um fundo e já é também nessa questão assim de coibir os próximos, coisa que não tem aqui no Brasil ainda. Doutor Matias, eu já ouvi de um juiz, né, em off, né, numa mesa de jantar, que os juízes não dão indenização altas para não fazer isso uma maneira de ganhar dinheiro. Eu acho um pouco injusto isso aí, quando a indenização é muito baixa, porque para quem é prejudicado num SPC indevido, às vezes por uma grande empresa que teria que ter um corpo jurídico mais né, aperfeiçoado, dão ali 2, 3 mil reais de dano moral. Para a pessoa que sofreu o dano moral, isso é muito grande. E difícil de medir isso aí. Sim. Né? Sabe, Glacir, que isso é um problema que a gente se debate há muitos anos, né? Principalmente no nosso Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Tá? Rio Grande do Sul há uma limitação muito grande das indenizações. Se a gente pegar Santa Catarina, por exemplo, as indenizações já são muito superiores. Tá? Nós temos casos concretos que aqui no Rio Grande do Sul a pessoa ganhou 5 mil reais em uma determinada situação, por exemplo, de inscrição indevida de telefone, né? E nós temos casos concretos que em Santa Catarina a pessoa ganhou 30 mil reais. 6 vezes Então, mais. assim, então, assim, o nosso Tribunal de Justiça tem justamente essa cultura que eu não acho certa e a gente recorre sempre, né, buscando aumentar essas condenações, porque assim, realmente se criou um balizador muito abaixo, né, sob esse argumento, vamos evitar a indústria do dano. Só que cada dano é um dano. O sentimento de cada um em relação ao dano que sofreu é único. Né? Eu defendo isso, sempre vou defender. E medir, né? E medir é difícil. E aumentar esses fatores, né, de fixação desses danos aí, porque eles são muito baixos realmente. Mas isso é uma questão que eu vejo muito local, tá? O nosso Tribunal de Justiça no Brasil hoje é um dos que menos, né, que mais limita a questão do dano. É que isso aí, uma vez, até inconformada com essa situação, eu fui pesquisar um pouco por que as nossas indenizações eram tão baixas aqui no nosso estado. E uma das causas é porque o nosso estado procura muito justiça. Nós temos um índice alto de procura. Comparando com o resto do Brasil. Comparando com os demais, né? O gaúcho é um povo guerreiro até no judiciário. Né? Então, litiga mais, busca mais a justiça. Pelo né? menos na época que eu fiz essa pesquisa, o nosso índice era assim, era um pouco mais alto que o resto do país. Então, eu não sei se também se o próprio judiciário também já passou alguma orientação, né, para os juízes de dar essa segurada. Com certeza tem alguma coisa nisso aí. Mas tem isso, a gente tem muita procura do judiciário. Então, acho que também isso também incentiva a ser mais baixo, que é para ver se a pessoa, então... Não entra muito. Eles não querem trabalhar, então, em outras palavras. Não é isso. Não é isso. Palavras né? minhas. Mas não é isso, Glacir. Mas eu acredito que essa limitação realmente seja porque o gaúcho busca mais o seu direito, né? Desde os tempos dos maragatos? Desde sempre. O povo aguerrido, lutador. Vamos ver aí nas próximas. Doutora Silvana, você que é a mais jovem do grupo aqui e está mais atualizada em termos de estudar para as novas leis, para o próprio passar na OAB, que todo que faz direito tem aquela ânsia, vou conseguir a OAB e tal, né? O que tu diz para os jovens que estão estudando direito aí? Qual é a fórmula de passar na OAB? Não tem segredo, é estudar, estudar e estudar. É isso. Claro, né, que hoje em dia tem alguns cursinhos que facilitam, já passam todo o método, né, de como passar na OAB, né, às vezes o pessoal se empolga e acha que só assistindo as aulas já vai passar, mas não é bem assim, né. Claro que ajuda, mas não tem segredo, tem que estudar, tem que se dedicar, tem que achar o seu próprio método, uma forma, né, com que você renda mais seu estudo, se concentre mais, né, então é isso, é de cada pessoa, né. Não tem segredo, como eu já mencionei, é realmente sentar, estudar, se dedicar
ir atrás e... Nada cai do céu. Nada cai do céu, exatamente. Outra coisa, assim, tu teve uma experiência junto ao fórum, né? Isso, Como é que foi essa experiência para ti? Isso, assim, além de te introduzir no direito com mais, assim, vamos dizer, consciência da como funciona, né? Tu tirou bons ensinamentos ali? Sim, com certeza. Eu sempre falo para todo mundo que o estágio durante a faculdade é fundamental, né? A gente aprende muito, faz amizades, né? Conhece pessoas, conhece o cotidiano do direito, né? Como é que é realmente na prática, o dia a dia. Então é fundamental. Eu fiz estágio em escritório, fiz estágio no fórum, né? Lá No fórum, Isso, diretamente com os juízes mesmo? Trabalhei na assessoria, né? Fiz estágio na assessoria durante 2 anos e foi fundamental, né? Até para eu me encontrar, saber em qual área do direito eu iria, né? Se de repente para concurso ou para advocacia, Foi ali que tu decidiu? Sim, é importante, né? É importante fazer o estágio justamente, né? Para a pessoa ter esse aprendizado, né? Essa experiência e depois, quando tá ali no último ano da faculdade, né? De repente, vou fazer OAB, não vou para concurso. Mas tem que ter, é bom. Eu já vi casos de pessoas em alto cargo de concurso que já se arrependeram de estar concursados, porque depois que tem o conhecimento, mas se eu fosse advogado individual eu ganharia mais, né? E não estaria tão vinculado. O que te levou a não fazer concurso? Acredito que foi a vocação mesmo. A vocação de querer... Eu, na verdade, quando eu entrei na faculdade, eu já pensava, já imaginava que eu iria advogar, né? Então, claro, né, lá durante o estágio a gente fica na dúvida, depois no último ano também, será que é isso mesmo? Mas sempre quis advogar e me decidi, é isso que eu quero fazer e estamos aqui. Muito bem. Teve algum exemplo na família ou não? Também? Claro! Com certeza. Muito bem, muito bem. E daí, doutor Matias, o que mais que assim que a gente pode passar uma dica? Porque esse programa, o nome é Advocacia para Todos, justamente para isso, para o telespectador que está em casa, né, pegar alguns exemplos daqui e buscar os seus direitos ou ficar mais esclarecido, né? O que o doutor passaria para os nossos telespectadores assim, com relação a dúvida ou a alguma coisa assim que podia contribuir? Eu acho, Glacier, que as pessoas têm que buscar realmente conhecer os seus direitos, né? E uma dica que eu dou sempre assim, é a pessoa conseguir organizar a sua vida, né? Sobre todos os aspectos, né? Porque a gente tem vários problemas. Hoje, um deles, por exemplo, orientação financeira, né? A pessoa trabalha, né? A pessoa tem o seu trabalho, aí nós temos a questão previdenciária, nós temos a questão do trabalho em si, e nós temos a vida dessa pessoa, né? Então, assim, a pessoa tem que conhecer cada um dos campos da sua vida para poder justamente ter uma vida plena e tranquila. E eu vejo que as pessoas não têm isso, né? Falta planejamento, Falta pessoal. planejamento, né? Então, assim, a pessoa tem que conhecer qual é a melhor forma dela contribuir para a sua aposentadoria, né? Porque ela vai envelhecer, as pessoas envelhecem, né? O jovem não pensa nisso, não? Mas precisa, né? Precisa de planejamento. A vida é planejamento. Temos que planejar, né? Então, o que eu vejo? A pessoa tem que planejar, mas ela tem que conhecer, né? E para isso ela precisa buscar uma orientação profissional. Ela precisa buscar um profissional do direito que vá poder dar esse caminho para ela, poder fazer a melhor forma dela planejar o seu futuro, por exemplo, né? Hoje eu tenho uma previdência que é pública, que é embaraçada, que é difícil, né? Mas tem também a previdência privada, né? Tem as formas de contribuição que as pessoas desconhecem, né? Uma outra forma que a pessoa tem, as relações de trabalho, né? As pessoas enfrentam problemas nas relações de trabalho o tempo todo e não procuram auxílio. Aí depois que o problema acontece, acabam, né, procurando esse auxílio, às vezes muito tarde. Né? Um problema que eu vejo da sociedade como um todo é não planejar. Né? Por quê? Porque o advogado ele só serve na hora do litígio e não na hora do planejar. Isso a gente vê
por exemplo, antes da celebração de um contrato, muitas das pessoas procuram lá a livraria ainda para pegar um contrato padrão pronto, que não contempla nada daquilo que realmente se está contratando. Então, assim, e depois chegam, batem as portas dos escritórios, eu tenho um problema. Só que esse problema já tomou um rumo tal que a pessoa não consegue mais reverter. Estava no papel. Então, assim, o que eu vejo? Que o advogado pode contribuir no planejamento das pessoas. Um aconselhamento antes de fazer negócio, por exemplo. Né? Isso, né? Ou a pessoa vai, por exemplo, vamos puxar lá para o direito de família. Né? A pessoa tem uma união estável, mas ainda não formalizou isso. União estável é quando mora junto, né? É um casamento, digo. Mas é pior que o casamento. É pior que o casamento. Mas não buscam aconselhamento. Começa a comprar um imóvel, né? Vai comprar um imóvel, compra... Às vezes constrói na casa do sogro. Às vezes constrói na casa do sogro. Aí a desgraça tá feita. Então, assim, as pessoas não se planejam. Né? Então, eu vejo que o advogado pode contribuir. Só que nós temos uma cultura justamente dessa litigiosidade de já chegar só a procurar o advogado na hora do vamos ver. A casa está pegando fogo. A casa pegou fogo. Né? Então... Mas essa questão da falta do planejamento, um problema que a gente tem visto muito, como a gente faz muito direito previdenciário, um problema que a gente vê, que a gente até às vezes nem acredita que ainda seja assim. Muitas mulheres ainda não conseguem se aposentar porque pararam de trabalhar determinado período para ter filhos e não contribuíram nesse período. Então, às vezes, quantas e quantas pessoas a gente atende... Eu diria que 90% das mulheres está furado um período. Tem. 2, 3 anos, 10 anos, 5 anos. Eu tenho já tempo. Ela tem idade, lá aparentemente tem tempo. Tu vai olhar. Só que ela parou 5 anos uma época, 5 anos outra, para ficar, para ter um filho ou para ter 2. Que podiam ter contribuído. Ter contribuído. Então, assim, não procuraram um profissional na época que lhe orientasse a fazer o correto, né? Isso a gente vê muito ainda. Sabes que eu tenho exemplo na minha tia, que quando eu entrei no primeiro emprego, ela começou a lavar minha roupa e não queria me cobrar. Daí eu paguei o INSS dela. Essa tia, assim, eu virei o ídolo dela quando ela recebeu a primeira aposentadoria, né? Porque na época era diferente e tal, né? Inclusive a doutora Daniela tem um caso, parece que ela começou a contribuir com 15 anos, não é isso? Né? Na época eu podia assinar carteira, né? Então já... vai se aposentar cedo, né? Se quiser, né? Não, porque eu já peguei a reforma da Previdência. A reforma não... já te bloqueou. Sim, a reforma ainda tem... Ainda muita gente consegue se aposentar pelas regras antigas, mas como o caso de Ferreiro, espeto de pau, no meu caso não vai dar. Não vai dar, em função da idade, começou cedo demais. Viu? Mas a tentativa foi boa, né? Foi. É isso aí. E, doutora Savana, o que mais que tu quer passar para esses jovens que estão nos assistindo, que também nos assistem nas redes sociais, não é só pela TV, né? Que uma experiência tua, assim, que tu quer contar com relação ao estudo, ao trabalho, ou como a melhor forma de escolher o caminho. Eu acho que é o mais difícil para o jovem, né? Quando está saindo da faculdade, porque não existe uma preparação ainda, né? Na escola, né? Para escolher a profissão, né? Para escolher... Não, na faculdade, na verdade, eu vejo assim que o pessoal vai muito pelo concurso, né? Hoje em dia é o chamarisco, assim, da faculdade, do direito. E aí acaba que a pessoa vai advogar, né? Às vezes também está estudando para concurso e ao mesmo tempo começa a advogar, mas não tem aquela experiência, às vezes, do escritório, né? Porque durante a faculdade fez estágio, de repente, em algum outro órgão público. Na faculdade também não se fala muito da advocacia em si, né? Da prática, né? Claro que tem os escritórios modelos, mas a realidade é muito diferente, né? A gente leva um baque, assim, quando sai da faculdade, né? Então, não é fácil, mas é um dia de cada vez, estudando, se dedicando, correndo atrás, dá certo. Como tudo na vida. Como tudo na vida. Por incrível que pareça, já passou meia hora, com 3 aqui passa rápido esse tempo, né? Eu vou deixar os doutores aí com a consideração final na Câmara 3. Bom, foi um prazer participar dessa conversa aí, Glacir, e ficamos à disposição, né? Naquilo que
que estiver ao nosso alcance, Muito bem. é um prazer. A casa também está à disposição. Doutora Daniela? Eu agradeço também a oportunidade. Sempre é bom vir conversar e tentar passar alguma informação. A gente também já faz isso pelas nossas redes sociais, que a gente tenta passar também bastante informação para o pessoal leigo, tentando passar esse juridiquês que é bem complicado, numa linguagem mais acessível. São quase 8.000 seguidores, né, que a gente tem nas redes. Que legal. São poucos, mas... São orgânicos, né? Não é pouco, são- não é pouco. São um trabalho de formiguinha. né? mas a gente tenta passar alguma informação pro pessoal. Diariamente, inclusive. Sim. Eu acompanho vocês pelas redes. Não é fácil desdobrar a advocacia e tentar passar essa informação, mas a gente tenta fazer o melhor. Quem quiser também seguir a gente é @Gueveri-Gomes Advocacia. E sempre tem alguma informação pro pessoal. Muito bem. Inclusive, eu compartilhei uma que eu gostei muito, a diferença dos 3 itens. Te lembra do fundo de ver? Dos crimes contra a honra. Isso, Difamação, injúria e calúnia. se quiser falar, que acho que é importante. As diferenças de uma para outra, né? É bem, assim, falando bem sinteticamente, né? Sim, bem resumido. Sim. A calúnia é quando a gente acusa alguém de ter cometido um crime, um crime mais específico. A difamação é quando tu atribui alguma coisa desonrosa a alguém, mas assim, de forma... Não é um crime, mas... por Uma exemplo, qualidade, né? por exemplo, na calúnia tu vai dizer assim, o determinado funcionário público tá roubando, né? É um crime, já é uma coisa mais específica. Na difamação, tu vai dizer, aquela vizinha traiu o marido, por exemplo. Traiu o marido não é crime, mas não é muito honroso, né, perante a sociedade. E a injúria é quando apenas é mais digamos, um xingamento, assim, é dizer, tu é um pontinhos, alguma coisa assim desabonadora, mas que também não tá acusando a pessoa de nada, só tá, usar o termo assim, xingando ela, né? Desqualificando ela. Desqualificando. Todos os 3 é passível de ir para a justiça e todos com alguma... Como reparação, sim. Do ponto de vista criminal e civil. Nas 2 esferas. Então, o pessoal que se cuide, às vezes, nas redes sociais, que também... As redes sociais é um campo fértil para isso, né? A gente vê Os no ânimos- dia a dia Os ânimos acirrados, que a pessoa assume um alter ego alter ali. ego, né? E se protege atrás de uma tela para fazer, né? E acho que pode tudo. Sem número de coisas. o xingamento, às vezes, é meio pesado ali, né? Pessoal Com certeza, na internet o pessoal digita coisas que não que falaria. não falaria que não entraria no ao vivo. Não né? entraria mano a numa mano, sala. Não, que falaria. não. Muito bem. Doutora Savana, vamos encerrar. Já que começou por lá, vamos encerrar por Isso aqui. aí. Agradecer pela oportunidade, estou muito feliz de estar aqui, né? Feliz de estar em Farroupilha, feliz de estar junto a essa equipe incrível. A gente tá feliz. Que legal. E agradecer. Obrigada, Muito Glauci. bem. Vou cumprimentar todos, então, como eu sempre faço. Obrigado pela presença, obrigado pela presença.